É isso. Vamos lá, prosseguindo com o nosso encontro Conecta Serra da Ibiapaba. Chamar a atenção de todos, mais uma vez pedimos para que desliguem os celulares. Senhoras e senhores, apresentamos neste momento a palestra Fiscalização Eletrônica de Empresas do Simples Nacional, exclusão de ofícios das empresas optantes. E aí será ministrada pelo senhor Eliezer Pinheiro, veio de Fortaleza, um histórico dele aqui. Eliezer Pinheiro é bacharel em Ciências Contábeis pela UFC, especialista em Administração Fazendária, Faculdade Cristos, mestre em Economia da UFC, ex-autor fiscal da Receita Estadual, que é a Cefaz, professor de graduação e pós-graduação, palestrante na área tributária, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade no período de 2018 a 2021, conselheiro tutelar, aliás, titular, na verdade, representante do Conselho Regional de Contabilidade para o biênio 2019-2021, no Conselho Estadual de Defesa dos Contribuintes, CONDECON. Com a palavra, o senhor Eliezer Pinheiro. Fernando, o fundo aí, Fernando. Bom dia. Pode ser melhor, né? Bom dia. Ah, muito bom. Todo mundo faz isso, né? Eu queria testar, fazer. Pessoal, bom dia. É um prazer retornar aqui à Serra, retornar a esse mesmo plenário aqui, onde eu estive dando uma outra palestra. Acho que faz 2 anos. E o tempo passa tão rápido que a gente nem... Acho que está com 2 anos já quase. Mas é sempre um prazer retornar e participar desses eventos. E eu vim falar um pouco porque o que a gente percebeu? Tem uma série de coisas acontecendo em relação às empresas do Simples. E uma novidade está acontecendo. E eu quis conversar com vocês sobre essa novidade. E que aí todo mundo está achando que é igual aos projetos anteriores, mas ele tem uma novidade. Então nós vamos falar um pouco, e aí, ver se eu consigo. Tem que apontar para aí, é? Opa, peraí. Passa, é melhor. Pois passa aí. Me ajude aí. Bom, existe a prerrogativa de fiscalização das empresas previstas lá no Código Tributário Nacional. No artigo 194, prevê que os entes da administração tributária fiscalizem as empresas. Então, tem a fiscalização, a arrecadação, a legislação, é o tripé de sustentação da administração tributária. Mas em relação à Simples Nacional, que tem 8 tributos juntos, não é só a questão do pagamento junto dos 8 tributos, são competências compartilhadas. E o que acontece em relação à competência compartilhada? Eu tenho 8 tributos que pertencem aos 3 entes federados. E aí, por conta de ter 3 tributos pertencentes aos entes federados, na própria Lei Complementar 123, existe a previsão de fiscalização isoladamente ou compartilhada. Então, eu posso ter fiscalização de um ente apenas, e ele fiscaliza, ao fiscalizar, ele lança os 8 tributos, ou eu posso ter um ente, Receita Federal, junto com
Estado, junto com o município, também fiscalizando, e quando fiscaliza, fiscaliza sempre os 8 tributos. Essa é uma novidade em relação à fiscalização. Mas vamos pensar como é que está o Simples hoje. 13 milhões, quase 14 milhões de empresas optantes do Simples Nacional no Brasil. No estado do Ceará, 429 mil empresas optantes do Simples Nacional. Obviamente, inscritos no estado, em torno de 300 mil, os demais é inscrito apenas no município. Mas ao todo, como contribuintes inscritos no Simples Nacional no estado, 429 mil. Então você imagina o tamanho do estado que seria para fiscalizar 10% apenas disso. 40 mil empresas no ano. Não consegue. Quantas empresas o fisco consegue fiscalizar do tamanho que o fisco está? Quantos, Zé Carlos? 5 mil no ano? Eu tenho 429 mil. E o fisco consegue fiscalizar, efetivamente fiscalizar, 5 mil. E cada vez ficando menor o estado, como é que o fisco agiria numa fiscalização, tendo que ver, empresa por empresa, se ele só consegue alcançar 5 mil? Impossível. Então, aquilo que se fazia no passado, quando eu não tinha arquivos eletrônicos, quando eu não tinha documentos eletrônicos, e que eu fazia fiscalização nas empresas, por seleção também, do mesmo jeito de planejar aquelas que tinham efetivamente potencial de recuperação, o fisco tem que fazer isso. E aí as empresas, os contadores, têm que perceber esse tipo de planejamento que o fisco faz. O fisco faz o planejamento em cima daquelas empresas que têm a possibilidade de recuperar crédito tributário, porque nos cruzamentos que ele faz, ele verifica que existem divergências a serem observadas. E aí, como fazer isso se o número de empresas está cada vez maior em função do aumento que aconteceu em relação aos limites de faturamento? Então, eu tenho um número menor de empresas normais no estado, e eu tenho um número cada vez mais crescente de empresas optantes do Simples Nacional. Ano a ano elas foram crescendo. Hoje já chegar a 13, quase 14 milhões de empresas. Bom, e aí ao longo do tempo, os fiscos perceberam que, e aí colocaram inclusive na lei complementar, na alteração que aconteceu na 147, a história da autorregularização. Então tem lá previsto a autorregularização. Por quê? Porque eu utilizava numa fiscalização um fiscal para fiscalizar uma empresa que demorava 30 dias, 60 dias, 180 dias às vezes. Aí utiliza nessas fiscalizações esses sistemas. Eu tenho 2 sistemas que controlam a ação fiscal e geram auto-infração. Um é nacional, que lavra a auto-infração de todos os impostos, que é esse CEFISC. E o outro é o controle da ação fiscal, que ainda existe, deve ser substituído aí por um eletrônico, um que vai ficar dentro do domicílio tributário eletrônico também, com todas as intimações lá para dentro. Mas ainda é o sistema CAF que autua e controla os autos de infração que estão fora do Simples Nacional, com as infrações fora do Simples Nacional. Por exemplo, substituição tributária, obrigações acessórias como escrita fiscal e tudo mais. Tem várias outras ações. E para que eu apure algumas infrações que são cometidas relacionadas com as operações da empresa, existem sistemas de fiscalização que os fiscais utilizam, planilhas eletrônicas e sistemas de fiscalização. Bom, mas como eu disse, de 400 mil empresas, se pensar no estado 300 mil empresas, impossível haver uma fiscalização com o número de pessoas, com o número de fiscais que se tem no estado. Então, além do
planejamento que era feito para escolher essas empresas, não consigo passar. Pode passar. Peraí. Não ia passar nunca, estava desligado. Foi. Bom, então, em relação a essa fiscalização, é uma prerrogativa de fazer fiscalização que os fiscos têm, eles fazem diversos planejamentos. A Receita Federal faz o planejamento dela, às vezes combina e aí faz conjunto com o fisco estadual. Em alguns casos, com fiscos municipais, tem ações fiscais que são feitas nos 3 entes, tem ações que é feita isoladamente cada um, e cada um que fizer essas ações lança o auto de infração, abrangendo os 8 tributos, se for o caso, os 8 tributos, dependendo da situação, 7 ou 8, dependendo da empresa. Bom, e qual foi a novidade em 2019? Eu já tive desde 2013 os projetos Alerta, 2013, aí depois teve 2 mais simples, o Alerta 2 e o Alerta 3, que eles depois nominaram. Foi o Alerta de 2013, depois o Alerta 2 e 3, que foram mais simples, mais pontuais, e depois o Alerta 4, que é o que ainda está vigorando em relação à Receita Federal e 35 entes. E o que o Estado do Ceará fez? O Estado do Ceará fez, outros estados, como Santa Catarina, como o Rio Grande do Norte também, cruzaram informações que poderiam ser cruzadas numa fiscalização. E fizeram de uma forma geral. Mas eu já estava fazendo isso com cartão de crédito. Sim, estava fazendo com cartão de crédito, estava fazendo com o sistema CIAF da Receita Federal. Estava fazendo com vários outros sistemas. E o que o fisco fez? Pegou praticamente todos os cruzamentos possíveis em relação a documentos eletrônicos, fez uma apuração, como se estivesse fazendo uma fiscalização, usando os mesmos cruzamentos com CFOP de compra, de venda e tudo mais, e identificou 25 mil divergências. Só no estado do Ceará, em torno de 25 mil divergências. E o que fez o estado do Ceará? Pegou essas divergências todas e lançou dentro do domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional uma cartinha para as empresas. Quem recebeu aquela carta de amor do fisco? Não tenho vergonha não, só dizer, levanta o braço. Alguém aqui levantou o braço. Receberam uma cartinha amorosa do fisco? O fisco mandou uma carta de amor por esses dias para vocês, não foi? Pode dizer que sim, então o pessoal está querendo levantar o braço. Levantem o braço, ninguém está gravando, a gravação é do lado de cá. Ó. Então, o que ele fez? Mandou essa carta e pegou 2 eventos de exclusão e colocou na norma. Então, essa foi a novidade que eu vou falar dela um pouco mais na frente. Uma novidade não apenas em relação ao sistema Alerta, mas em relação a um cruzamento que aprofundou um pouco mais os cruzamentos que vinham sendo feitos. Todos os cruzamentos anteriores era só batimento. Esse cruzamento aprofundou porque ele fez cálculo, ele aprofundou em relação aos tipos de operações, excluiu devoluções e está cobrando essas diferenças. Vamos ver se eu consigo passar. Está dando uma surra danada, né, gente? É para lá, né? Apontar para lá, peraí. Tenta aí passar para mim. Bom, então, a novidade foi essa. E já aponta a infração, já aponta, inclusive, nessa carta, as penalidades que são aplicáveis. Qual a diferença, então, em relação à situação anterior?
A situação anterior, no primeiro projeto Alerta, que pegou como base o ano base 2010, e em 2013 pegou 25 mil empresas com divergências de mais de 59 bilhões de reais. Esse é o número, pessoal, não é milhões não. 59 bilhões de reais de divergências, e as principais divergências estavam relacionadas com o sistema CIAF, que era o sistema de informação da federal em relação às compras federais. Olha que coisa. Tinham empresas com vendas para órgãos públicos federais, não era nem dos estados, foi só compras em relação ao federal. Que essas compras federais, chegou a ter empresas vendendo 7, 8, 9 milhões para o governo federal, mas no PGDAS-D, no PGDAS, ainda era PGDAS. 2010 ainda era PGDAS, 2012 foi PGDAS-D. No PGDAS declarava, somando o ano todo, 1 milhão, 2 milhões, não passava para não sair do limite do CIP, mas vendia 7 milhões ao governo federal. Então esses foram os principais problemas, como o fisco chama lá de fratura exposta. Então era um problema que estava na cara, como é que a pessoa vende para um órgão público e aí não imagina que o órgão público vai cruzar essas informações. Então foi isso que aconteceu em relação ao fisco federal e vários outros fiscos estaduais e municipais que participaram desse primeiro projeto Alerta 2013. O Estado do Ceará ele promoveu outras ações de fiscalização e cruzamento também. Mas uma das coisas que aconteceu ainda nessa época, foi exatamente aí que iniciou, foram os cruzamentos feitos através do CIGET e a notificação para as empresas também encaminhadas através do projeto do sistema CIGET. Então você recebeu notificações, a Cefaz estava usando um sistema próprio de cruzamento e de notificação, que foi o sistema utilizado para monitoramento das empresas. Então isso aconteceu a partir de 2013, o projeto CIGET surgiu nessa época, ele foi desenhado um pouco antes, mas aí em 2013, 2014, e como ele pega sempre os 5 anos passados, ele estava sempre levantando esses valores e apresentando essas notificações. Algumas notificações via monitoramento e algumas notificações de alguns projetos que surgiram diretamente no sistema CIGET, quando se cruzavam algumas informações, alguns casos mais críticos. Bom, quando a lei complementar alterou, foi a 147, né, eu disse, foi a 155. E criou o procedimento da autorregularização. O procedimento da autorregularização foi normatizado, é aquilo que alguns estados já faziam, a própria Receita Federal já fazia, o fisco do estadual já fazia, e ele colocou numa lei complementar a autorregularização. Virou norma na lei complementar, dizendo não se considera... aliás, na verdade, algumas pessoas criticavam porque ele estava ferindo o parágrafo único do artigo 138. Porque diziam que o fisco já estava se manifestando, portanto não caberia espontaneidade. Mas mudou o paradigma em relação a você levantar situações de pendências e mostrar ao contribuinte. Isso não se configura para efeito da autorregularização, início de procedimento fiscal, início de fiscalização. Então, se não fosse os fiscos peitarem essa norma para dizer que aquilo ali não se considerava procedimento, muitas discussões, muitos embates internos em todos os fiscos aconteceram, porque o auditor dizia que qualquer procedimento que se fizesse era o início da ação fiscal, portanto não geraria mais espontaneidade. Então, os gestores tiveram que assumir isso daí, até colocar na norma a autorregularização. Coloca na norma a autorregularização, só que a autorregularização
é como se você estivesse dizendo: olha, está aqui, esse é o teu problema. Corrige, que você corrigindo não vai ter uma fiscalização. Então ele se antecipa à fiscalização. Aqui foi o que aconteceu, 29 mil empresas, na verdade, no primeiro projeto Alerta, vou passar rápido aqui, cruzaram dois sistemas, o sistema de cartão de crédito e o CIAF, vendas para órgãos públicos federais, e aqui são os cruzamentos que fizeram, eu disse 59, não, nesse primeiro foi só 5,9 bilhões. Teve um lá na frente que foi 59. De diferença. Aqui é o valor total de 10 bilhões, aqui foi a diferença. Então, a diferença no CIAF de 600 milhões e diferença de cartão de crédito de 5,3 bilhões de reais. E aqui é os resultados, 124 milhões de recuperação. E aí eu vou passar rápido aqui. 8.590 empresas, 8.590 empresas retificaram, o que representou 4,59 bilhões as retificações, né? De 4,59 para 6 bilhões. Bom, ainda em relação a esse resultado, os contribuintes que não se autorregularizaram foram submetidos à análise da área de seleção e sujeitos à programação de fiscalização da Receita Federal. E da Receita Federal e também municipal e estadual naqueles municípios e naqueles estados que participaram desse projeto. Lembrando, o Ceará não participou de nenhum desses projetos federais. Eu estou apenas explicando aqui, porque o Ceará sempre fez projetos isolados. Então, esses projetos foram nacionais. Mas, de qualquer modo, como era empresa nacional, era escolhido pela Receita Federal, muitas empresas do estado do Ceará entraram nesses dois projetos. Bom, esse que chama de projeto quarto, que é Alerta 4, ele refere-se ao ano de 2015, 14 e 15 bilhões de receita bruta identificados como divergência, 35 fiscos participaram, 25 mil contribuintes com indício de omissão de receitas. O que eles cruzaram dessa vez? Diferenças de nota fiscal, não foi mais no CIAF, mas diferença de nota fiscal de serviço e diferença, continuou, cartão de crédito. Ainda é um gargalo a história do cartão de crédito, né? E ainda temos agora outros problemas relacionados com o cartão de crédito, porque o cartão de crédito se disseminou como uma moeda de pagamento para tudo, até para crime, né? Eu estava vendo hoje que os bandidos agora estão usando maquininha de cartão. Aí o cartão de crédito, o assalto vai ser no débito ou no crédito. Eu vi isso hoje no jornal, que loucura, né? Então os bancos deixaram muito livres e praticamente está quase sem identificação do usuário da máquina. E aí os fiscos começaram a perceber que tinha muita gente usando cartão de crédito de terceiros, né? Às vezes era do próprio sócio da empresa. E o cruzamento só tem validade quando você está fazendo com o cruzamento do cartão da própria empresa, como aquela que fez a venda e passou aquela venda no cartão. Muito bem. Bom, teve esse período de autorregularização que começou em 2017, mas ele se estendeu até agora, até julho desse ano. O pessoal ainda estava com esse projeto. Ele passou meio um período morno, mas o projeto Alerta veio aí se estendendo e tem muitas empresas já sendo fiscalizadas porque não cumpriram esse projeto Alerta da Receita Federal. Bom, aqui foram... Eu voltei? Aqui foi o do Fisco Estadual. Eu estava querendo mostrar esses dois projetos que foram nacionais. E o Fisco Estadual, o que o Fisco Estadual fez? Ainda nos projetos anteriores. Ele fez esses 7 cruzamentos aí. Vendas com notas fiscais, menos as devoluções, comparando com o PGDAS.
Receita bruta com atividade tributada sem apuração do ICMS no PGDAS, débitos fiscais em atraso declarados no PGDAS nos anos de verificação, ele pegou vários anos e estava cruzando tudo isso, nota fiscal de entrada interestadual não registrada no CITRAN, vendas com cartão de crédito e débito comparando com o PGDAS, isso foi cruzamento específico para indicar empresas a serem fiscalizadas ou monitoradas. Indicação de valor fixo do ICMS no PGDAS, Estado do Ceará, parece que só teve um estado que adotou valor fixo, foi Sergipe, a Tocantins também tinha adotado, não sei se votou. O Estado do Ceará nunca adotou o valor fixo e tinha gente pagando ICMS com valor fixo. Como não foi adotado pelo Estado do Ceará, quem fez isso recebeu carta, a empresa recebeu, o contador recebeu para corrigir, para retificar. E a indicação de redução de base de cálculo também no PGDAS. Tinha muita gente indicando redução de base de cálculo. Você vendeu o produto cesta básica, por exemplo, infelizmente tenho que dizer para vocês que não existe nenhum tipo de benefício da cesta básica empresa do Simples. Absolutamente nenhum. Portanto, se vendeu feijão, farinha, rapadura, dou esses exemplos para ficar mais prático, ovos, frango e ovos produzidos no estado do Ceará, veja bem, que são isentos, também não entra na redução. Então existe uma regrinha que muita gente esquece e que é muito bom se verificar. Não existe nenhum outro tipo de benefício para as empresas do Simples Nacional, exceto o seu próprio benefício de empresa do Simples Nacional. Nenhuma das mais de 80 isenções que tem na regra no estado de Ceará se aplica à empresa do Simples Nacional. Nenhuma. Absolutamente nenhuma isenção se aplica. Ah, mas o que é que se aplica para reduzir? Exclusivamente se a mercadoria for sujeita à substituição tributária. O que é que o Estado fez? E que simplificou a vida dos contadores e de todo mundo. Colocou quase todos os produtos na substituição tributária. Tem duas coisas ruins. Uma é que você está pagando mais porque é substituição tributária. E nem sabe que está pagando, porque quem está cobrando de você é o atacadista. Então, a empresa do Simples está pagando e não sabe. Ah, nem tem imposto nenhum para pagar. Não, e na hora de vender também não tem imposto nenhum para pagar. Não sabe que na hora da compra pagou o imposto. Pagou na hora da compra. Portanto, o custo acabou sendo mais elevado porque tem embutido substituição tributária com agregação, muitas vezes de 20%, 30%, 40% ou até mais. Portanto, o fato de eu não ter imposto e simplificar o cálculo, eu ter uma receita específica de substituição tributária, reduz problemas, porque eu não tenho que ficar identificando se esse tem, se esse não tem, mas eu estou me lembrando aqui agora de um problema que existe em supermercados. Supermercado é uma das atividades que vende uma gama de produtos que são isentos. Você vende ovos, você vende feijão, vende rapadura, aqui na Serra tem muita rapadura, né? Vendeu está dentro do Simples, tributado com ICMS normalmente. Ah, mas eu tenho uma lei que isenta de ICMS feijão, farinha e rapadura. Não vale para o Simples. Não vale para o Simples. Nem a isenção, nem qualquer redução de base de cálculo. Com as reduções de base de cálculo, praticamente todos aqueles produtos do artigo 41, tanto de 12 como de 7, estão na cesta básica, não há tanto problema em relação à redução de base de cálculo. Você teria com outros problemas, com outros produtos que têm também redução de base de cálculo, que também não se aplica às empresas do Simples. Então esse cruzamento o fisco já fez diversas vezes, já mandou diversas cartas, principalmente de 2016, 2017, algumas em 2018 já também chegaram várias cartas, mas todos esses cruzamentos acabavam ficando dentro do próprio CIGET, muita gente já está verificando esses indicadores que o fisco levanta das empresas do Simples. Só é ter cuidado em relação a essa apuração, porque na hora de se fazer uma fiscalização, uma verificação, e o fisco vai cruzar
esses dados agora também eletronicamente, vai mandar informações também cruzadas eletronicamente para identificar vendas que estão sendo praticadas e empresas que estão reduzindo base de cálculo indevidamente quando ela não existe, ok? Tanto redução como isenção. O que existe lá em receitas diferenciadas da receita tributada normalmente? A substituição tributária e a imunidade, ou qualquer uma outra regra que não pagamento de forma judicial, que o Estado não tem nenhuma ação tramitando. Até quando eu saí de lá, eu não sabia de nenhuma ação tramitando para não pagar um imposto qualquer de algum produto. Muito bem. Esses daí foram os cruzamentos com esses indicadores. E aí o fisco, ainda na época, em 2017, mandou cartas, as mesmas cartinhas amorosas, para 2.021 contribuintes, 315 contadores. Isso representando 554 milhões de reais de receita bruta, com divergência a partir daqueles indicadores. Aí são os resultados. A empresa foi em 2017. São os resultados contadores, CNPJs, estabelecimentos e a diferença, né? Aqui foi de 2013, 14. E aqui os que corrigiram, daqueles que foram mandados, desculpem, foram mandados para 1.806 contadores e 315 fizeram a correção. Aqui foi 1 bilhão de divergência, desculpe, e corrigiram metade, 50 e poucos por cento corrigiram. Então, foi um projeto que, com mais de 50% de resultado, deu acerto. Aqui os que não corrigiram e foram encaminhados essas empresas para fiscalização. Mas 4.096 contribuintes para fiscalização, para, em tese, recuperar 654 milhões. Essas empresas elas foram planejadas de 2017 para frente para fiscalização, mas previamente elas haviam sido notificadas. Ok? Só que a novidade em relação a 2019, o que foi? O fisco não está usando mais o portal SIGET para mandar as cartas. Ele está mandando dentro do portal do Simples Nacional, no DTE Simples Nacional. Por que essa diferença? Porque o fisco parece que aprendeu. Eu estou fora do fisco agora, mas eu estou dizendo porque eu conheço, que eu vi o que está acontecendo. Que as pessoas abrem o SIGET, aí quando tem um monte de carta lá, aí já sabe que se abrir a carta, naquela hora é notificada, aí prefere não abrir. Mas no fisco federal, lá no DTE, ela aparece já na tela quando tiver notificação. E aí também tem o caso de estar no portal nacional. Então essas cartas estão colocadas agora dentro do portal nacional, no DTE do Simples Nacional. Tá certo? Mas os cruzamentos todos estão lá. E qual foi, então, essa novidade? Ele iniciou um novo procedimento de fiscalização eletrônica, porque ele já aponta a penalidade, já aponta a infração, já aponta onde está a norma que vai ser aplicada àquela penalidade. E a penalidade maior de todas não é nem o lançamento do crédito tributário, é a exclusão por 3 anos dessas empresas que não se regularizarem. Então, o que ele fez? Ele encaminhou esse procedimento de autorregularização para o contribuinte com 2 tipos de comunicados. Um comunicado referente às despesas superiores em mais de 20% ao total da receita bruta. Na prática, o que a lei complementar definiu, que está lá previsto isso aí no artigo 29 da lei complementar, lá no inciso 9, na prática, a Receita Federal, o fisco, ou então o legislador diz, bom, você pode sonegar até 20%. Acima disso, você não pode sonegar. Você vai ser excluído. Tem regra até 20%, não dá exclusão, mas acima de 20% dá exclusão por 3 anos. É dizer o seguinte, eu tive despesas
despesas pagas no exercício com valor superior em 20% ao total da receita bruta no período. Uma empresa teve, sei lá, uma receita bruta declarada de R$500 mil e teve uma despesa total de R$800 mil, R$700 mil, ultrapassou em mais de 20%, já entra nessa regra, já recebe essa cartinha de amor do fisco. Aí diz, olha, eu te amo tanto que você agora está sendo convidado a se aproximar um pouco mais de mim, né? E a outra são compras de mercadorias superiores a 80% do total das receitas. Todo mundo confunde, vamos separar. Compras de mercadorias, eu posso comprar mercadoria a prazo. O que importa, na verdade, é o valor total das compras, mesmo que seja à vista ou a prazo. Nas despesas, não, é aquilo que foi efetivamente pago no exercício. Em relação às compras, e aí o que se percebe é que muita gente recebeu a carta das compras, né, superior a 20%, mas o que tinha de cruzamento era a nota fiscal de venda de mercadoria. Por que de venda de mercadoria? Porque ele cruzou o tipo de venda de mercadoria, tipo de documento, e analisou que aquelas vendas foram superiores e efetivamente pagas por conta do tipo do documento que indicava lá o pagamento. Então são situações de tipo assim. Como é que eu que eu estou excluído dessa situação? Nos dois casos, se foi início da atividade. Em que período o fisco analisou isso daí? Apenas no exercício de 2018. Então todas essas 25 mil cartas que vão ser encaminhadas, ainda não foram todas, segundo o coordenador me falou semana passada, ele disse que até agora foram 8 mil cartas. 8 mil cartas. Mas ao todo são 25 mil. Tinha ido 8 mil cartas no primeiro momento, mas já foram selecionados 25 mil contribuintes. Quando é que não vale? Se foi no início da atividade da empresa, por exemplo. Por isso que eles selecionaram empresas que estavam abertas, que estavam funcionando durante todo o exercício de 2018. Para evitar exatamente aquela a exceção. A exceção está prevista na norma, que é no início da atividade. Aqui tem um exemplo onde ele aponta aqui a infração e aponta onde é que está o fundamento legal. E aqui, o artigo 29, nos incisos 9 e 10, ele diz exatamente que essas empresas, ao serem excluídas do Simples Nacional, nesse inciso ele diz, nesse artigo ele diz que elas serão excluídas por 3 anos. Portanto, não é uma coisa assim, mas ele já mandou tantas cartas, o que é que eu faço com isso? Corrija. O FIS está dando uma oportunidade. Vai excluir a empresa do Simples, porque essa é a regra que está lá posta, ainda vai autuar a empresa por essas diferenças, caso não corrija. Então, é uma situação em que o fisco mandou previamente algo que já está preparado para tomar 2 atitudes de pronto. 2 atitudes de pronto. Não é simplesmente, como todos os outros projetos de alerta que ele tinha feito, ele pegou 4 mil empresas e mandou para planejamento. Vai passar 2 anos para terminar a fiscalização dessas empresas. Eu vou dizer, a Cefaz, nesse momento, o próprio coordenador disse que a Cefaz foi conservadora. Só explicar porque ela foi conservadora. A Cefaz tem acesso, via convênio com a Receita Federal, a massa salarial. A massa salarial das empresas. Ela não cruzou a massa salarial. Ainda, olha, são cartas que estão sem as informações, inclusive as informações do DEFIS, né? Aquela declaração anual, onde você informa as despesas,
informa as compras. Pode informar o valor que você quiser das compras lá, ele não vai cruzar aquilo ali não, porque muita gente bota aquelas compras e não vê que lá no CIGED tinha compras. Por isso que é importante se verificar se eu realmente comprei aquela mercadoria ou não. Porque muita gente se depara com uma situação de um problema desse, quando já está sob fiscalização, quando já vai ser excluído. E aí, mas eu não comprei essa mercadoria. Alguém comprou no teu nome. Mas está lá registrada para você que você comprou. Se você não comprou aquela mercadoria, você tem a obrigação, inclusive tem penalidade para isso, de ir lá e se manifestar, dizer que não comprou. Para poder aquilo ali ser excluído, o próprio CIGED exclui quando você se manifesta dizendo que não comprou aquela mercadoria, que aquela operação não aconteceu, e aí ele passa a fazer aquela verificação, mandar informação para o planejamento de fiscalizar o fornecedor, de cobrar do fornecedor aquela mercadoria que você disse que não comprou. Ele exclui do CIGED quando você se manifesta dentro do prazo. Cuidado que tem os prazos lá, 15 dias, para você ir lá e se manifestar. Obviamente que 15 dias, como diz a lei, mas o sistema fica aberto por 6 meses. Então, você pode ir lá e corrigir. Eu sempre digo o seguinte, a norma foi feita e foi dito que você deveria, de acordo com a regra nacional, em até 15 dias se manifestar dizendo que comprou ou que não comprou aquela mercadoria, sob pena de ter uma infração lá prevista por não manifestação de nota fiscal. E aí ela ser aplicada. Mas enquanto o fisco não aplica aquela penalidade, o próprio sistema abre a possibilidade de durante 6 meses você ir lá e se manifestar. Então aproveita, verifica, ainda não está sob ação fiscal, se autorregulariza, manifesta aquelas notas que estão lá pendentes de manifestação. Tem gente que já usa sistemas que identificam aquelas mercadorias que foram para ele, já tem vários sistemas aí no mercado, bons, identifica, já manda para fazer automaticamente as manifestações, se comprou, se não comprou. Agora não pode ser automático, porque de repente tem uma nota para lá no meio daquelas que tem lá, mas essa aqui eu não comprei. Então vai lá, conversa com o fornecedor e tira aquela pendência. Muito bem. Os 80%, como os 20%, não valem sendo dentro do início da atividade da empresa. Então, nos dois casos, exclui-se o ano de início de atividade da empresa. Portanto, esses 25 mil que estão aí para receber cartas, qual é o próximo passo do fisco? Não é mais sair uma fiscalização. Infelizmente, é isso que eu tenho que dizer para vocês, e essa é a novidade. Os outros projetos do fisco, ele mandava carta para o contador, mandava carta para a empresa, não corrigindo. Lembra que o último que ele fez, 4.000 e tantas fiscalizações. Para esses casos, o que vai acontecer é exclusão direta. As empresas serão excluídas do Simples Nacional, e se exclui no evento 379 e 380, vão passar 3 anos sem poder retornar. Esse é um problema sério que as empresas... Parece assim, quando eu falei com a Luana preocupada com essa norma que saiu agora, aliás, mudou a Instituição Normativa 13 de 2008, e com essa nova regra que está lá prevista no artigo 2º, aí eu disse, eu vou lá conversar com vocês sobre isso. Ela disse, tá bom. Então, a gente está conversando com vocês, é porque a novidade que o fisco coloca agora é que jogou agora para o contador, para a empresa, a obrigatoriedade de ir lá e tentar corrigir. Então, o artigo 29 diz a mesma coisa, o artigo 71A também diz a mesma coisa. Olha, pessoal, também ninguém está atento a esse artigo 71A. Eu não vejo as pessoas preocupadas com o artigo 71A. O caput do artigo 71A, que eu vou apenas dar um parênteses para dizer, leiam, por favor, o que está escrito, colocado numa lei de dezembro de 2018. Se a empresa deixar de mandar, qualquer empresa, normal, simples, produtor rural, regime outros, todas as empresas que estão no estado do Ceará, obrigadas a mandar o SPED fiscal.
Se a empresa deixar de mandar o expediente fiscal por 2 meses, ela poderá ter a sua inscrição suspensa no estado do Ceará. É uma regra que está lá no caput do artigo 71. E ele veio aqui para o parágrafo 2º desse mesmo artigo, e ainda diz: podem ter ainda as inscrições no CGF suspensas os contribuintes enquadrados como MEI ou como MEI-EPP, desde que regularmente notificados, que é o que estão sendo feitas, caso se constate que, mesma redação da Lei 12.670, mesma redação da Lei Complementar 123, que é exatamente, ele copiou a lei e colocou como um dos incisos desse parágrafo 2º. E leiam, atentem com cuidado que está aí. O fisco não fez ainda nenhuma. Não fez nenhuma notificação de empresa, não excluiu ninguém ainda, não entrou em nenhum processo de suspensão. Ele já criou aquela... E aí eu posso dizer, porque eu fui crítico desde quando eu estava lá. Agora que eu estou fora de lá, eu sou crítico realmente. Cobrar taxa para retificar, para mim isso é um absurdo, continua sendo um absurdo e vai ser um absurdo sempre que ela estiver lá, porque eu acho que não se está cobrando nenhum serviço, o Estado não está prestando nenhum serviço, porque todo o serviço está sendo feito pelo próprio contador, pela própria empresa. Então, cobrar taxa, para mim, ela é inconstitucional. Ainda ninguém entrou com ação contra isso, mas eu não sou crítico porque saí da Cefaz. Lá eu já era crítico dessas taxas. E lá eu já dizia para o secretário, porque ele não gostava quando eu criticava, mas a gente já tentou de todas as maneiras, a gente conseguiu adiar por 3 anos, mas teve que ser implementada, porque não tinha jeito. Foi implementada em 2018, mas a lei é de 2015. Mas está dito que se você não mandar por 2 meses, a empresa pode ter o CGF suspenso. Ela vai sofrer um processo de suspensão. Aqui, além de ser excluída do Simples, além de ser excluída, tem uma penalidade a mais colocada na lei estadual, que é suspender a empresa com aqueles processos de suspensão de inscrição que tem no Estado. Eu tenho dois agravantes desse caso aí. Além de cobrar, através de auto-infração, as diferenças, caso não tenha sido retificado o PG-10D. Tá certo? Portanto, não é uma coisa simples. Essa correção acho importante e necessária, por isso que se fala, está lá com uma oportunidade, ainda dentro de um projeto de autorregularização, que se corrija isso daí. A Instituição Normativa 13, ela apenas agregou a informação do evento que está lá previsto na lei e dos eventos, todos os eventos lá numerados, todos os eventos que estão previstos na resolução e que são numerados para efeito de exclusão, desenquadramento, inclusão. Tem todo um registro dos tipos de evento. Esses 2 eventos estão relacionados lá, o evento 379 e o evento 380. E diz aí, são também hipóteses de exclusão de ofício. Então tem um lá de suspensão do CGF na lei, e acrescenta-se a ele exclusão de ofício das empresas do Simples Nacional. Então, estão vendo? Eu tenho, ao ter essas informações, portanto, pode acontecer de você dizer o seguinte: não, eu não comprei, e vai lá, entra com o processo, procura o fisco e diz que não comprou. Ou diz que que aquelas vendas foram aquilo mesmo, aquela receita é aquela mesma e acabou. Mas fazendo isso aí, corre-se o risco. Corre-se o risco. Né? Bom, a recomendação em relação a essa autorregularização é uma recomendação que eu diria que ela vai ter um problema lá na frente. O próprio Fisco Federal recomenda a mesma coisa, nos projetos alerta ele recomenda a mesma coisa, mas analise o caso. Eu não emiti nota fiscal nenhuma, eu tenho uma venda de R$500 mil e compra de mercadoria de 1.500.000. Aí o fisco diz, corrija, porque se passar de 20% ou de 80% das compras, 80% das compras do período, ou seja, eu tive receita de 1 milhão. O fisco diz
que eu tenho que comprar mercadorias até 80% desse valor, ou seja, eu só poderia comprar até 800 mil. Mesmo que fossem a prazo, mas a compra é 80 até 800 mil. E ele acrescenta e diz que você pode ter despesa, porque aí são despesas somadas às compras, a folha de pagamento, aluguel e todas as despesas, as demais despesas com os impostos, outros impostos que você tenha, que paga por fora do Simples, somando todas essas despesas, ele aceita que você ultrapasse a essas receitas, estranho, mas é assim, em 20%. Então vamos lá. Como é que eu faço, então, se eu receber essa cartinha de amor do fisco? Caso entenda que essa diferença existe, que há realmente essa diferença, corrigir PGDAs dos meses relacionados e pagar ou parcelar os valores devidos. Ou então sofrer 2 punições. 3, ser fiscalizado, que é uma punição até maior. Ser fiscalizado por alguém, dependendo do valor pode ser fiscalizado. Ser excluída do Simples Nacional e ainda poder ter a sua inscrição suspensa. É você dizer, fecha a porta. Entrega a chave para o fisco. Fisco, pega aí, vai cuidar da minha empresa, porque eu não vou. Teve uma empresa que disse isso para o fisco. O fiscal chegou lá cobrando valores absurdos e disse, meu amigo, fazer o seguinte, está aqui a chave. Está aqui, cuide, venha para cá cuidar, que eu não fico mais aqui não. Pode ir. E saiu. Claro que o cara ficou sem saber o que fazer. Mas essa situação ela está aí, posta, onde eu tenho a empresa que está e poderá ser fiscalizada, ela já iniciou um processo de fiscalização eletrônica e o próximo passo que o fisco vai tomar é essa possibilidade. Portanto, para evitar a exclusão dessas empresas, para evitar um processo de suspensão da inscrição dessas empresas, a recomendação é essa. Mas eu não poderia, já que eu fui do fisco, não estou mais no fisco, eu não poderia deixar de falar de 3 coisas que estão acontecendo hoje, nesse momento, coisas acontecendo no fisco estadual. Dia 30, basicamente dia 30, nós tivemos uma situação de final de prazo para todas as empresas do varejo do estado do Ceará estarem obrigadas ao modo fiscal eletrônico. Então não tem mais nenhuma atividade de varejo que esteja fora da obrigatoriedade de aquisição do modo fiscal eletrônico. Ficou por último essas que são eu diria, os maiores gargalos, os maiores problemas, porque são empresas que precisam de 2, 3, 4, 5, 10 equipamentos desse. E são os supermercados que têm 5, 6, 10 checkouts. Outros, como iniciou, farmácia, tinha um caixa. Basicamente 1, 2, restaurantes, outros mais. Então, essas empresas estão, desde o dia 30, obrigados. Houve um problema aí em relação à questão de abastecimento, de subabastecimento do mercado, de não ter os moldes, as pessoas começaram a ter dificuldade, não só por não ter os moldes, não ter gente nas empresas que estavam vendendo para ativar os moldes das empresas, e aí tem gente marcada para o final do mês. A agenda desse pessoal aí está lotada nos próximos dias, o pessoal trabalhando final de semana para poder cumprir os prazos, e aí já está fora do prazo. Eu diria o seguinte, bom senso manda que o fisco, que já fez uma vez, que eu tinha uma lei dizendo, tornando todos os documentos, cupom fiscal e nota fiscal de venda ao consumidor inidôneos. Essa lei valia para todas as empresas que estavam obrigadas, desde a data em que eles estavam obrigados a usar o módulo. Ou seja, desde maio de 2017, empresas que estavam obrigadas, que eram as farmácias, estavam com seus documentos chamados, esses documentos inidôneos. Saiu um decreto, esse ano já,
em fevereiro, convalidando todos esses documentos até o dia 8 de fevereiro. Portanto, todas as empresas que já estavam obrigadas até 8 de fevereiro, que os supermercados e os outros que estão nessa relação agora, só estão obrigados a partir desse mês. Mas aqueles que estavam obrigados até 8 de fevereiro tiveram, por decreto, seus documentos convalidados. Cupom fiscal e nota fiscal de venda ao consumidor. O supermercado que ficou até o final do dia 30 com o cupom fiscal ou com nota consumidor, estou falando supermercado, mas todos aqueles que estão lá obrigados. Não tem problema. Qual é o problema? Do dia 1º de outubro para frente. Esse é o cuidado que tem que ter, porque está totalmente fora de qualquer respaldo legal essas empresas. E também aquelas que, mesmo estando obrigado pelas normas anteriores, das instituições normativas anteriores, continuaram com esses cupons fiscais e nota fiscal consumidor, nota fiscal de venda ao consumidor. Tá certo? Bom, o início do portal Siget dentro do domicílio eletrônico, uma novidade, para as empresas não tem problema nenhum, migrou totalmente. Se vocês entrarem no portal Siget, não tem mais, nem o link tem mais, o link agora está totalmente dentro do portal. E qual é a novidade para os contadores? É que agora, para me acessar as minhas empresas com o meu SNPJ, eu tenho que ter procuração. E o prazo para que você tivesse a procuração das empresas, obviamente que ele não se extinguiu. Todo mundo está dizendo, o prazo era dia 30. Não, você só não consegue ter mais acesso. Qual é o acesso que você tem? O acesso da própria empresa, com o certificado da empresa, ou se você fizer procuração. Então, portanto, recomendação, faça procuração para continuar tendo acesso ao portal Siget. Só uma coisa, saiu uma instituição normativa 17 desse ano, dispensando as empresas que têm faturamento até 250 mil do modo fiscal eletrônico, desde que elas utilizem a nota fiscal consumidor eletrônica via o integrador. Então, como é que eu faço? Não é simplesmente porque eu faturo até 250 que eu estou dispensado. Você tem que entrar lá no VIPRO, solicitar, ser deferido e você ter a dispensa pelo fisco e utilizar aquele modo fiscal para usar um sistema qualquer de emissão de nota fiscal consumidor eletrônico. O que foi pedido para a secretária pelo CONDECOM foi que ela alterasse essa norma, mas isso não foi feito. Eu estou dizendo para vocês um pedido que foi feito, tá certo? Um pedido que foi feito. E tomara que ela atenda esse pedido, que é dispensar apenas o faturamento relacionado com o ICMS. Você tem hotéis que têm faturamento de 1 milhão e mesmo assim todo mundo está cobrando porque tem um faturamento superior a 250 mil. Para mim não é justo, deveria se restringir apenas as receitas referentes ao ICMS. E para atender 2 pedidos, e não, obviamente, que não foi para esse o objetivo, mas acabou atendendo 2 pedidos do CONDECOM, que a gente fez, a secretária na última reunião da FIEC, ela no último dia 25, o governo do estado, através de uma mensagem, mandou o projeto de lei do chamado contribuinte pai d'égua. Essa história, ela meio que copiou aquele nos conformes de São Paulo e o contribuinte arretado lá de Alagoas, sem ser tão bem engraçado, né? Mas Alagoas tem a história do contribuinte arretado, e aí agora criou esse projeto de lei, mandou esse projeto de lei, para quê? Para beneficiar os bons contribuintes do Estado. Já estava mais do que na hora de eu tratar as empresas que cumprem regularmente, voluntariamente, com todas as suas obrigações, de uma forma diferenciada, como diz a Constituição. Então, eu tratar diferenciado, eu não estou dando privilégio nenhum, eu estou dando um privilégio que a lei vai permitir esse tratamento diferenciado. Vai sair um decreto, vai sair uma regulamentação, mas uma série de coisas. Esses 2 pedidos que foram feitos, foi que ela renovasse os termos de acordo dos regimes especiais, se não tivesse nenhum problema, de forma automática. Perfeito, saiu, está na lei, os regimes especiais serão renovados de forma automática.
e que também tivesse prazo diferenciado e não apenas de 6 meses, como está lá no primeiro, ou então prazo de 1 ano. Então, o prazo será definido, e aí definido por decreto, além de vários outros benefícios que estão sendo dados, tá certo? Então, essa é uma novidade que está no fisco do Estado. Era isso que eu queria conversar com vocês. Opa! Sim. O auto de infração. Sim. Se você... O primeiro passo do fisco, antes de sair as exclusões, ele vai pegar as 8 mil cartas, depois, na sequência, digamos, ele pega as 25 mil cartas, aqueles 25 mil contribuintes, e roda novamente o sistema. Se você se regularizou, ele não aparece mais diferença, você saiu do radar do fisco. Acabou. Então não tem auto de infração, não tem penalidade se você autorregularizou. Então essa é uma das situações que foi colocada. Não me falaram se ia ter, como nas vezes anteriores, uma fiscalização e uma autuação direta. Não, porque eles não têm capacidade de fiscalizar 20 mil empresas, 10 mil empresas, não. Vai ser exclusão direta. Certo. Vai ficar a pendência. É o que eu disse. O Fisco Federal fez isso, e o Fisco Federal está até recomendando isso, mas não botou na norma. Mas no projeto Alerta Federal, ele manda corrigir o PG das D. Agora, veja bem, o Fisco Estadual, para você corrigir o PG das D, você vai lá e declara a receita. Não sai no radar, nesse cruzamento. Mas se você não teve nota, vai aparecer lá no CIGET. Eu ainda não sei como ele vai resolver uma empresa que declarou 1 milhão lá no CIGET, e das notas fiscais ela tem 1 milhão, ela tem só 500 mil. Ela vendeu 500 mil, tem nota fiscal de 500 mil, mas declarou 1 milhão lá no portal. Por que declarou 1 milhão? Porque tinha uma diferença, porque ela comprou a mais, porque ela teve despesas a mais e fez isso aí para corrigir, como o Alerta Federal determinou, e o fisco está recomendando. Se ele recomendar efetivamente, ele não vai poder cobrar. Seria não uma omissão de receita, que a receita foi declarada. Seria uma falta de emissão de documento fiscal. Porque você declarou 500 mil e não tinha aquelas notas fiscais. O que eu estou dizendo é isso. Que pode acontecer de no futuro eles analisarem isso daí. Bom, mas o que importa para o fisco é só o pagamento do imposto. Se ele fizer isso daí, pode até resolver o problema. Não resolveu totalmente. Mas resolveu aquilo que o fisco queria, arrecadar. Essa é a história que eu acho que vai no final acontecer. Você declara e arrecada, parcela e paga e acabou. Sempre vale a data do pedido. Sempre lembre-se disso, pessoal. Quando você faz um pedido ao fisco, pela regra do direito administrativo, a gente tem que lembrar disso sempre, que a hora que você faz um pedido qualquer, ao ser deferido, ele retroage a data do pedido que você fez, exceto em algumas situações que você tinha algumas obrigações a cumprir daí para frente. Mas como é uma obrigação do fisco responder, a resposta dele vale para a data do seu pedido. Que não liberar nenhuma. Bom, do jeito que você está me dizendo, eu vou acatar a sua informação como conselheiro do CONDECOM e vou levar esse assunto como conselheiro do CONDECOM para a secretária, para que ela dê respostas sobre o que está acontecendo. Se os processos estão parados e ninguém está respondendo, alguém tem que responder, ok? Pessoal, já estamos dizendo lá, as placas já chegou na última, tempo esgotado. Então, muito obrigado a todos vocês, foi um prazer imenso participar desse evento. E assistam no período da tarde, que tem coisas maravilhosas, brilhantes a serem vistas por vocês no período da tarde. Muito obrigado a vocês todos
e até uma próxima vez, ok? Bom, convidamos o delegado do Conselho Regional em Ipu, Edilson Ferreira, para fazer a entrega do certificado ao palestrante. Em seguida, vamos para o intervalo para o almoço. Dentro de 1 hora, estaremos retornando às nossas atividades.